Pronto. Então tá, deixa eu repetir aqui rapidinho. Estamos falando da democracia na Grécia Antiga, tá? E sabemos que essa democracia, ela era restritiva. Por que, Débora, a gente pode dizer que essa democracia era restritiva? Ah, você está escrevendo, né? Tá digitando, Débora? Ah, tá. Então tá. Enquanto a Débora tá digitando aí, eu vou falando, tá, minha gente? Qualquer dúvida, a gente para um pouquinho e vocês podem perguntar. Então, gente, nós podemos observar que é exatamente, a Ana Júlia respondeu aqui. A Débora está acabando de responder, Débora, também? Aham, isso mesmo. Vou falar um pouquinho para vocês, isso mesmo. Então, gente, então vamos entender aqui. Antes, se quiser, pode deixar a câmera ligada, tá? Para mim não tem problema, não. Então, o que acontecia? Nem todo mundo participava da política, mesmo numa democracia. A gente vai ver por quê. Só que uma das coisas muito importantes para que os cidadãos mais pobres pudessem participar dessa questão da política foi a mistoforia ou mistofória, que era o quê, gente? As pessoas que não tinham condições de ficar um dia inteiro lá na ágora sem trabalhar, né? As pessoas precisavam trabalhar, mas para que elas pudessem participar da política, foi criado, gente, essa medida com o objetivo de pagar, de remunerar as pessoas para participar da política dentro das ágoras, dentro da ágora, né? Que era uma praça onde se reuniam cidadãos para discutir sobre política, né? Naquela época, isso eu gosto de perguntar em prova, tá, gente? Naquela época, a democracia, ela era participativa, porque as pessoas participavam ativamente da política. Hoje em dia, a nossa democracia é representativa. Por quê? Porque nós escolhemos as pessoas para nos representar dentro do contexto político, tá bom? E continuando aqui, aí foi importante que as pessoas que não tinham condição, né, não tinham dinheiro, recebessem um salário, um valor para que pudesse ir para a ágora. Porque imagina, gente, um pobrinho, coitado. Um pobre, tá? Um cara que era grego, né? Que era ateniense, por exemplo, que era um camponês, mas era cidadão. Se ele ficasse sem trabalhar para ir discutir política, ele ia morrer de fome. Então, por isso que foi tão importante o pagamento dessa taxa para que o cidadão grego, ateniense, pobre, pudesse participar da política. Continuando aqui, então, daqui a pouco eu vou falar mais, tá? Sobre quem era cidadão na Grécia. Então, diante disso tudo aí, foram elaborados, gente, vários conselhos. Então, nós tínhamos o Conselho dos 500, nós tínhamos a Eclésia, tínhamos também o Tribunal de Eliai, que eram, gente, instituições que ajudavam dentro do contexto da democracia, que eram grupos que ajudavam a criar leis, a julgar as pessoas. E eram de extrema importância esses órgãos. Igual hoje em dia, vamos falar de hoje em dia. Nós temos 3 poderes. Quais são eles? Executivo, legislativo e judiciário. Exato, muito bem, Matheus. Então, a gente sabe que os poderes, gente, eles são, eles devem andar numa consonância, mas um não é maior que o outro. Então, essa noção de tripartição de poderes, né? Tem muito disso tem aqui, né, nesses conselhos, tá? Então, era bem interessante. Agora, vamos falar de quem que era cidadão lá na Grécia. Nem todo mundo era cidadão. É tão interessante essa questão, gente, porque se você for filtrando, se você for peneirando, quase ninguém era cidadão na Grécia. Porque aqui no nosso material traz que se a gente for analisar quem era cidadão lá,
era apenas 10% da população. Então, tinha muito escravo, tinha muitas mulheres, crianças, estrangeiros. Todas essas pessoas não participavam da política. Então, no fritar dos ovos, só 10% da população era realmente cidadão, considerado cidadão lá na Grécia Antiga. Gente, eu acho melhor compartilhar a tela aqui com vocês, que aí eu vou mostrando os pontos importantes, tá? Que podem cair na prova. Só um minutinho. Eu acho melhor eu compartilhando aqui com vocês. Gente, se tiver alguma dúvida quanto a esse conteúdo, vocês podem me falar, que eu estou fazendo, assim, uma espécie de revisão com vocês, tá? Para a próxima prova. Deixa eu só colocar aqui na página 60. Isso. Então, como eu disse para vocês, esses órgãos eram importantes para a escolha de leis, para julgamento, para participação das pessoas, né, dentro do contexto político. Então, aqui, gente, seria uma ágora, tá vendo? Que era uma praça onde as pessoas participavam, falavam, né, sobre a questão da política e tal. Só que, o que acontece, gente? Com o passar do tempo, foram surgindo novos valores, né? Porque, gente, eu esqueci de falar com vocês, a noção de virtude, isso que é importante, que eu gosto bem de cobrar isso em prova. A noção de virtude, ela foi se modificando com o tempo. Antes dessa noção de democracia, era virtuoso quem tinha, quem era parente, né? Quem era de uma linhagem de nobreza. Com o passar do tempo, tá? Essa noção de virtude passou a se modificar. A noção de política, gente, foi se tornando não. As pessoas passaram a ser virtuosas, aquelas pessoas que procuravam estudar, conhecer, as pessoas que eram esforçadas. Então, essa noção de virtude mudou com o passar do tempo. Mas aí, com a democracia, também a filosofia se modificou, a noção de virtude se modificou. Então, o que foi acontecendo? O quesito virtude passou agora a não ser mais uma coisa relacionada ao berço, ao nascimento, mas passou a ser relacionada à pessoa que foi adquirindo experiência e conhecimento, tá? Então, não tinha mais a ver com qual família você tivesse nascido, coisas do tipo, não. Outra coisa muito interessante, gente, que na Grécia estava borbulhando essas questões de comércio. Então, estava tendo relações entre muitos povos, tá? Então, o povo grego, na verdade, né? Eles estavam adquirindo novos valores com povos que vinham de outras regiões para comercializar. Então, foi modificando muita coisa nessa época de democracia. E outra coisa muito interessante, gente, que eu queria destacar aqui para vocês, é a questão, gente, dos sofistas. Quem que eram os sofistas, gente? Isso que é importante também. Eram as pessoas que tinham conhecimento, tá? E essas pessoas ensinavam outros grupos o dom da retórica, ou seja, o dom da fala, o dom da argumentação. Então, por muitas vezes, existiam burgueses, pessoas, né? Vamos supor, pessoas que ficaram enriquecidas, né? Mas essas pessoas não tinham conhecimento. Entendeu? Então, gente, os sofistas, eles eram pessoas que acabaram passando de cidades em cidades, ensinando as pessoas que tinham condições de pagar para as outras pessoas saber argumentar. E por que a gente pode dizer, vamos ver aqui alguém, pode ser você, Mariana. Tá aí, Mariana? Mariana tá aí? Cadê a Mariana? Mariana, esconde de mim, não. Você tá aí? Ana Júlia. Ana Júlia, fala aí comigo. Por que
a gente pode dizer que foi importante para o povo grego, para os cidadãos da Grécia Antiga, desenvolver a argumentação. Vamos ver quem está aí comigo. Por que, Ana Júlia, você acha assim? Ô, Mariana, você tá aí, né, bonita? Não foge de mim, não, bobo. Vou dar 2 pontos para quem estiver participando. Ô, Ana Júlia, você pode responder? Você está reescrevendo? Pode abrir o microfone, amores. Ah, você está de bobeira. Ó, não exatamente, tá, Ana Júlia? Mas obrigada pela sua participação, tá? Você está garantindo seus 2 pontos. O que acontece? Tá, começaram a defender seus direitos. Por quê? Presta atenção. Então, vamos pensar num pobrinho lá na Grécia Antiga, um cidadão, um pobrinho não, vamos pensar, reorganizando as minhas ideias aqui. Vamos pensar numa pessoa que tinha dinheiro, tá? Só que essa pessoa, ela não tinha conhecimento. Ela enriqueceu com o comércio, mas ela não tinha conhecimento. Então, como que ela faria para poder, exemplo, como que ela faria para poder convencer as pessoas de que a ideia dela era boa? Por meio da sofística. Porque os sofistas, eles ensinavam, minha gente, o povo a falar. Então, na medida que eles iam ensinando a argumentar, essas pessoas que não tinham conhecimento adquiriam conhecimento e conseguiam convencer o coleguinha de que a ideia dele era boa. Vocês conhecem pessoas que sabem, ó, argumentar, que você fala assim, gente, esse fulano, eu posso saber da verdade, mas o fulano fala tão bem que ele consegue me convencer? Vocês conhecem alguém assim? Conhece, Matheus? Conhece? Conhece, Mariana? Conhece, Duda? Então, gente, por isso, deixa eu contar para vocês. Por isso, vocês sabiam que quem faz curso de direito, ou quem é advogado, né? Eles estudam muita filosofia. Porque um bom advogado, ele tem que desenvolver muito bem a retórica, a fala, né? Para poder defender o seu cliente, por exemplo. Então, só que muita gente começou a questionar essa ideia dos sofistas. Alguém sabe por quê? Alguém sabe? Você sabe, Eduardo, por quê que nem todo mundo estava concordando com essa coisa dos sofistas, ensinar a pessoa a argumentar? Você sabe, Eduardo? Eduardo? Sabe não? Sabe, Alice? Vamos ver se alguém sabe. Pode, Mariana, por favor. Por que você acha que nem todo mundo concordava com essa ideia de ficar tentando convencer o outro? Por quê? Vamos ver se você sabe. Enquanto a Mariana responde, gente, eu vou continuando aqui, tá bom? Mas aí, muita gente foi contra esse posicionamento de você tentar convencer o outro de que a sua ideia era boa. Porque vamos ver o que ela falou, ó. Eu acho que se as pessoas... Não sei se eu entendi bem, Mariana. Vamos lá, então. Você acha que se a pessoa soubesse argumentar demais, ela não ia aceitar a opinião dos outros? Seria isso, mais ou menos? Tá. Deixa
Deixa eu contar para você por quê. Quando a pessoa, vamos pensar aqui, quando eu defendo a minha ideia, vamos pensar nisso aqui, e eu acho que isso é válido, eu estou defendendo algo que vai me beneficiar. Então, se você acredita, Mariana, em uma coisa, você vai defender aquilo ali até o fim, algo que seja de benefício para você. Então, segundo, né, gente, por exemplo, o Sócrates, que foi um grande crítico da retórica, ele falava que as pessoas elas argumentavam em prol dos seus benefícios, tá? Dos seus benefícios para si próprios. E não buscavam defender algo bom para toda a sociedade. Então, muitas vezes, a crítica de Sócrates foi que as pessoas são egoístas, que elas defendem algo para si e não para a coletividade. Tá, gente? Isso é importante saber para a hora de prova, está na página 68, no segundo parágrafo. Tá dando para entender, minha gente? Ah, isso mesmo, Mariana. Ah, então tá. Ô, gente, hoje é revisão zona mesmo, tá? Porque nós acabamos a apostila. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, estamos aqui. Então, gente, vamos... Deixa eu ver o que mais que eu queria falar com vocês. Só um minutinho. Ah, tá. E, por fim, aqui, né, dessa questão da democracia na Grécia Antiga, a gente viu que, por uma época, a democracia funcionou dessa forma em Atenas, né, na Grécia, só que a democracia, ó, caiu, acabou, porque Atenas e Esparta, eu até passei um videozinho para vocês do Nerdologia, vocês lembram? Quem lembra do videozinho do Nerdologia? Que mostrava, então, que Atenas e Esparta ficavam disputando uma com a outra. E quando elas disputavam, ou seja, quando elas não se uniram, elas ficaram enfraquecidas, né? E acabou que a Macedônia dominou todo o território da Grécia. Então, a democracia na Grécia ruiu, né? Gente, eu vou falar um pouquinho da democracia na Idade Média. Minha gente, vocês estão estudando, vocês que estudaram democracia, não, desculpa, vocês que estudaram muito Idade Média no 7º ano, vocês devem saber que não existia, né, minha gente, democracia na Idade Média. Vocês sabem disso, né? Que na Idade Média, a gente sabe que no período da Alta Idade Média, quem dominava eram os senhores feudais, né, dentro dos seus feudos. E no período da Baixa Idade Média, foram os reis. Correto? Vocês lembram disso, gente, no 7º ano? Lembram? Então, e o que acontecia, gente? Na Idade Média, as pessoas até podiam existir algumas pessoas, tipo o Marcílio de Pada, que tinham ideias de democracia, mas de fato a democracia não existiu no contexto europeu, tá, gente? Da Idade Média. Porque quem dominava ou era um nobre, que era o senhor feudal, as pessoas se enclausuravam dentro dos feudos por medo de invasões bárbaras. Então, vamos falar assim, os servos sempre obedeciam aos senhores feudais, não tinham participação política nenhuma. Nesse período, só para a gente revisar aqui, ó, nesse período da Alta Idade Média, os reis eram... A gente está faltando 10 minutos, se terminar, aí eu não vou... A gente encerra por aqui, tá? Que agora a aula acaba uma aula, já começa a outra, não dá muito tempo. E também já acabei a matéria, a gente não precisa, né, se preocupar com ficar atrasado. Então, como eu disse para vocês, o rei, na Alta Idade Média, o rei não tinha representatividade. Já na Baixa Idade Média, quem mandava, gente, eram os reis. Vocês estudaram Revolução Francesa, né? Ano passado. Vocês viram que o grande questionamento da população, né, do terceiro estado, vão lembrar e vão puxar lá na memória, do terceiro estado era o quê? Era poder participar da política, que eles eram excluídos. Eles não tinham participação política nenhuma. Então, a Revolução Francesa foi um dos grandes
status que mostra como um grupo tido como inferior conseguiu dominar, né, gente, um país. Mas o que eu quero destacar aqui, que no geral, num contexto geral, na Idade Média, não existiu democracia, né, nos países europeus, a gente pode chamar também de... nossa, fugiu o nome aqui agora. Formação dos Estados Nacionais. Quando estavam se formando, né, gente, os países. E uma coisa muito interessante que eu brinquei com as minhas alunas quando eu fui falar disso, no 7º ano, foi que o seguinte, eu não devo ter comentado isso com vocês. Vocês sabiam que para a família, a Leila deve ter falado isso com vocês, para as riquezas continuarem na mesma família, muitas vezes as sobrinhas se casavam com os tios. Vocês sabiam disso? Sabiam, né? Os casamentos eram arranjados. Então, as meninas novinhas, por exemplo, de 12, 13 anos, casavam lá com o tio lá de 60, né? O tio velhote lá. Por quê, gente? Para a riqueza ficar na mesma família, entendeu? Então, isso acontecia muito nessa formação dos Estados Nacionais. E já pensou, meninas do meu coração, você conhecer seu noivo somente pela foto? Porque as meninas, as mulheres conheciam, né? E os noivos também, tá, gente? Conheciam as suas respectivas esposas e somente por foto. Então, isso tudo acontecia na Idade Média. Principalmente para manter a riqueza na mesma família, manter os reinos na mesma família. Então, aconteciam muito os casamentos arranjados, tá bom? Então, continuando aqui, na Idade Média, a gente sabe que a igreja, ela era uma instituição forte, uma instituição poderosa. Então, o Papa era o líder, tá? Tá até na página 71. Quem tiver com a apostila pode abrir na página 71. No segundo parágrafo, fala o quê? Que nós tínhamos duas autoridades nessa época muito importantes. Primeiro, a autoridade religiosa, que era o Papa, e segunda, que era o rei. Então, o Papa, ele era a autoridade, né, que era ligada ao divino, ao eterno, ao que não muda, né, ao espiritual, e o rei, que era a autoridade terrena, tá? Que era a autoridade terrena e que muitos filósofos, presta atenção, associavam a autoridade do rei à autoridade divina. Muitos filósofos falavam que se o rei estava ali é porque Deus que queria sim. Então, não poderiam desobedecer o rei porque ele era uma autoridade enviada de Deus para governar a terra, tá? Então, existia muito disso, tá, gente? Nessa época. Então, a igreja, nessa época, ela exercia grande influência na questão política. Deixa eu contar para vocês um negócio. Porque por exemplo, quando a igreja, vamos falar a igreja católica, que era, né, era a maior instituição religiosa da Europa e tal. Quando a igreja, como é que fala, gente? Fugiu a palavra aqui. Ela reafirmava, vamos dizer assim, o poder do rei, o rei, ele se sentia aceito. Tá entendendo como é que acontecia? Então, o rei que era aceito pela igreja, ele era mais fácil ele ser aceito pelos súditos, entendeu? Porque ele tinha uma prerrogativa de que ele era uma figura aceita pelo divino. Tá dando para compreender, gente, essa minha explicação? Então, seria basicamente isso aí. É lógico que com o passar do tempo, com a reforma protestante, já estudaram a reforma protestante? Já também, né? Então, ano passado, não foi? Isso, então. Já com a reforma protestante, a gente vai observar que cada reino acabava adquirindo a religião que o rei impusesse para os seus súditos. Tá? Mas até então, a Igreja Católica era mais importante e era a que
se o rei tivesse o apoio da igreja, consequentemente, seria mais fácil para governar, tá bom? Então, mas aí, gente, eis que surgiu um cara que não concordava muito com essas ideias ditadas na Idade Média, que foi o Marcílio de Pádua. Ele falava que o sujeito ele tem livre-arbítrio, tá? O que é livre-arbítrio, gente? Ele tem a possibilidade de fazer suas escolhas. Então, dizer que quando a igreja fere o livre-arbítrio, ela está agindo de forma errônea, está agindo de forma errada, porque cada pessoa tem direito de fazer as suas escolhas. Então, ele não concordava, gente, com essa ideia de que o governo e a igreja andassem juntos. Ele falava que tinha que ser coisas separadas. Só que, tadinho do Marcílio, né, gente? Ele tinha ideias boas, mas jamais, né, nesse período da Idade Média, não era aceita pelos reis, pela igreja. Essas ideias não eram bem aceitas na época. Então, na página 72, ele vem falar que as leis, né, gente, as leis de uma nação, vamos supor, né, de um reino, elas deveriam ser redigidas a partir da razão e não a partir da fé, tá? Por isso que ele defendia, se eu perguntar assim, o que Marcílio de Pádua defendia? Ele defendia o livre-arbítrio, ele defendia a separação entre religião e política. Ele não achava que essas duas coisas deveriam andar juntas. Na página 72, falando assim, ó, presta atenção, no segundo parágrafo, Marcílio afirmava que o objetivo da comunidade política era o bem viver de todos os indivíduos. Nesse sentido, o conceito de paz é colocado como central em sua teoria e é entendido como uma harmonia entre a comunidade e o indivíduo, necessária para a felicidade deste, e também como uma harmonia entre comunidades, vista como condição fundamental para uma sociedade ideal. No entanto, para o autor, o ser humano individualmente é, em geral, movido por razões egoístas, que consistem em obstáculos para o alcance dessa paz. Então, ele falava que as pessoas, para criarem leis, para criar uma sociedade harmônica, deveria criar as leis tudo em conjunto, tá? E não separadamente, porque, segundo ele, separados nós somos ruins, nós somos malzinhos, né? Galera, deixa eu falar com vocês. Deixa eu ver aqui. Nossa aula está quase terminando, está faltando 1 minuto e pouco. Não vou passar dever para vocês, porque eu vou corrigir depois, tá? Se não der tempo de corrigir na próxima aula, se eu quiser terminar a revisão, eu mando para vocês igual eu sempre fiz. Pode ser? E aí nós vamos continuar na próxima aula, então, na democracia moderna. Falar um pouquinho sobre esse conceito de democracia na modernidade, na Idade Moderna, que aconteceu depois da Revolução Francesa. Está na página 73. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Não? Gente, vocês estão muito caladinhos. Mariana, você é tão faladeira na sala, Mariana. Tô com saudade de ouvir sua voz, Mariana. Pode abrir o microfone e falar comigo, tá? Não ligo, não. Então, gente, ficamos assim, tá bom? Na hora que fechar, fechou aqui. Aí,